Olá pessoal, pelos motivos que vocês já sabem, a gente vai estar distanciado da escola, então a gente vai ter algumas aulas por alguns canais não presenciais, né? Aulas virtuais. Então essa aula é resultado disso. Então, por causa dessa crise que está acontecendo, a gente tem que dar um jeito de continuar, a vida não pode parar. Então física vai continuar quase que inteiramente por canais virtuais, ou seja, via videoaulas. Então, para hoje, ou para esse momento, o que eu separei para vocês foi a continuidade do nosso conteúdo. Nas aulas anteriores, a gente começou a introduzir o conceito de hidrostática e isso ia resultar no estudo de pressão em fluidos, que é o que a gente vai fazer no decorrer dessas aulas aqui, 2 ou 3 aulas. Para hoje, ou para esse momento, a gente vai reanalisar, eu já tinha comentado algumas coisas com vocês, alguns conceitos da hidrostática, ou seja, 2 conceitos nesse caso, que são de densidade e pressão. Né? A gente vai obter 2 equações e a partir dessas 2 equações a gente vai construindo um pensamento sobre isso. Nas aulas que a gente teve em sala, a gente começou a ler um texto sobre hidrostática lá no livro de vocês e a gente descobriu que o nome já diz tudo. Então a gente vai estudar fluidos que estão parados ou em movimento estático, né? Que você movimenta o fluido inteiro, mas o fluido em si fica em repouso. Então essa parte da física a gente chama de hidrostática, estudo de fluidos parados. A gente viu também que um fluido é uma coisa diferente, né? Um fluido pode ser algo gasoso ou pode ser um líquido. A definição de fluido é aquilo que flui. Então pode ser um fluido gasoso ou um fluido líquido. Qual a diferença entre eles? Ocorre que um gás, o ar, por exemplo, que é uma mistura de gases, é um chamado fluido incompressível, certo? Eu tenho dificuldade para comprimir ele porque ele cede com facilidade. Já um fluido, ele é quase que, se for um fluido ideal, ele é um fluido compressível, certo? Isso vai ter aplicações, esses 2 fatos que a gente vai destrinchar no decorrer desse curso de hidrostática e mais no futuro no curso de hidrodinâmica. Mas para agora a gente vai ver e rever os conceitos associados à hidrostática, a saber, densidade e pressão. Tá ok? Então vamos lá. Então, o primeiro conceito que aparece na hidrostática é o de densidade. O que é densidade? Densidade, ou massa específica, pode aparecer esse outro nome, mas são sinônimos. A densidade ou massa específica de um fluido é a razão entre a massa desse fluido e o volume por ele ocupado, certo? Então, densidade a gente vai usar uma letrinha grega chamada ρ e a densidade é definida como a razão entre a massa desse fluido pelo volume que ele ocupa. Como eu já disse, m é a massa do fluido medido no Sistema Internacional em quilogramas e v é o volume por ele ocupado. Então, outra coisa que é importante abordar é isso. Ó. Como é que eu vou medir no Sistema Internacional de Unidades? Sempre que você faz uma conta na física, você obtém um número e esse número tem um significado. A densidade vai ser um número e ela vai ter um significado físico. Portanto, vai ter unidades. As unidades vão me dar o significado físico dessa coisa. Então, no Sistema Internacional de Unidades, que a gente já comentou o que é nas aulas anteriores, a densidade vai ser medida em quilograma por metro cúbico. Aí você pensa assim, mas por quê? Tá aqui, ó. Massa não é medida em quilo? Tá aí, ó, quilo. Dividido pelo volume, volume é medido em quê? Em metro cúbico, tá bom? Ou litro, etc. Mas no Sistema Internacional, o volume é medido em metro cúbico. Então, logo, consequentemente e evidentemente, a unidade de densidade vai ser quilograma por metro cúbico. Pode ocorrer de aparecer variações disso. Por exemplo, em alguns problemas que a gente vai resolver no livro, em lista de exercícios, pode aparecer grama por centímetro cúbico, mas aí você consegue relacionar e transformar aquilo em quilograma por metro cúbico. Aqui, por exemplo, 1 grama por centímetro cúbico, quando eu faço as conversões, eu consigo mostrar que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 kg por metro cúbico, certo? Nisso a gente volta, nessas coisinhas mais técnicas, a gente volta quando estiver resolvendo exercícios e exemplos.
Para falar um pouco mais de densidade, eu trouxe essa figura aqui para vocês, certo? A gente vai ter 3 situações e nas 3 situações a gente explica o conceito de densidade. Então, na primeira situação eu tenho um pedacinho de madeira vazado, significa que a densidade dele é menor com relação aos outros, e o bloco de madeira denso, sem nenhum buraquinho. Então, significa que a densidade desse é maior que a desse. E esse outro é de metal sólido, então sem buraquinho, sem nada. Então significa que a densidade dele é ainda maior, por ser metal. O que acontece? No primeiro caso, dá para perceber que o bloquinho está flutuando, certo? Significa que o fato dele estar flutuando, a densidade dele é bem menor que a densidade desse fluido aqui. Pode ser água, por exemplo. Então, como é que uma coisa afunda ou não afunda? Depende da densidade, certo? Lembra dos exemplos que a gente comentou em sala de aula. A gente pegou o exemplo do navio. Por que um navio extremamente grande e com muita massa não afunda e um preguinho, que é bem menor, afunda? O que rola é justamente isso. Como o navio tem um volume muito grande, aí para calcular a densidade você precisa dividir a massa do navio pelo volume. Como o volume é bem distribuído, significa que a densidade dele, também tem uns bolsões de ar dentro, a densidade dele vai ser menor que a densidade da água, portanto o navio vai flutuar, certo? No caso do prego não, no prego você tem um materialzinho pequeno, só que você tem muita massa concentrada em um volume muito pequeno, e aqui na equação, quando você divide por uma coisinha muito pequena, a densidade aumenta, matematicamente, certo? Você está dividindo, a gente diz que são grandezas inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui, se um diminui, o outro aumenta. Por exemplo, se o volume diminuir e a massa for mantida fixa, a densidade aumenta, certo? Portanto, a coisa afunda. É o caso do prego. O prego tem um volume pequenininho e muita massa concentrada nesse volumezinho. Portanto, ele tem uma densidade muito alta. Ok? No segundo caso, você tem a madeira totalmente densa, sem furinhos, então a densidade dela aumentou. Mais denso. Densidade. Então, ele já começou a afundar mais aqui. Só que a densidade dele ainda continua menor que a desse fluido aqui. Por isso, ele não afundou. No terceiro caso, a gente tem um bloco de metal sólido. Ocorreu que a densidade desse metal foi muito maior que a desse fluido, por isso ele afundou, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, está lá no livro, e a gente vai usar um dado do livro também, então é importante que você tenha o seu livro aí do seu lado para ir acompanhando. O exemplo diz assim, ó, consultando a tabela dada, existe uma tabela no seu livro, uma página para trás, calcule a massa de ar no interior de uma cozinha, cuja altura é de 3 metros, a largura de 4 metros e o comprimento de 5 metros, ok? Então tá aqui o problema, você vai precisar de quê? Você vai precisar da densidade do ar, que vai estar lá no seu livro, e desses dados que ele te deu aqui, que são as dimensões da cozinha. Todo mundo sabe que a cozinha parece uma caixa, né? Então é semelhante a um cubo. Como é que eu calculo o volume de um cubo, que tem 3 direções espaciais, não é uma coisa tridimensional, 3 dimensões? É só eu multiplicar as 3 dimensões que ele me deu, ou seja, a altura, largura e o comprimento, ó. Você tem isso aqui 2 dimensões e uma terceira dimensão para cá. Se eu multiplico essas 3 coisas, eu encontro o volume. Vamos à resolução. Ó, o volume da cozinha pode ser calculado pelo produto do comprimento, pela largura, pela altura. Foi o que eu disse com o exemplo da caixa. Como é que eu calculo o volume de uma caixa ou de um cubo? Multiplicando as 3 arestas. Cada uma em uma direção espacial, x, y e z, por exemplo. Então tá aqui, ó. O volume vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Como está tudo na mesma unidade, ó, 3 metros, 4 metros e 5 metros, é só eu substituir aqui e fazer a multiplicação. Então vai ficar 5 metros vezes 4 metros, dá 20 metros quadrados. Metro vezes metro, metro quadrado. 20 metros quadrados vezes 3 metros vai dar 60 metros cúbicos, ok? Então está correta a unidade, porque metro vezes metro vai dar metro cúbico. Então tá aí, o volume da nossa cozinha é de 60 metros cúbicos. Está aí o dado que a gente precisava para fazer a conta. Então, lembra, a gente quer descobrir a massa de ar que tem dentro dessa sala. Ok. Consultando a tabela, a gente descobre que a densidade do ar é ρ igual a 1,20 kg por metro cúbico. Isso você encontra na tabela. Simplesinho. Então, aplica a definição de densidade. Como é que eu resolvo agora? Eu tenho os dados. Tenho a densidade e tem o volume. O que eu preciso? Eu preciso encontrar a massa. Então, eu pego a equação que a gente definiu a priori e da equação eu vou isolar a massa. Então, a gente sabe que densidade é massa dividido pelo volume, só que eu quero a massa, não a densidade. Então, eu tenho que isolar. Como é que eu isolo? Eu deixo a massa sozinho. Lembra da matemática, ó.
O volume não está dividindo, então ele tem que passar para o outro lado. Ele passa fazendo o quê? Passa multiplicando, certo? Então, foi o que ocorreu aqui, ó. O volume passou multiplicando e eu isolei a massa, que é o que eu queria encontrar. Pronto, agora é só substituir os valores. Então, a gente sabe que a massa vai ser a densidade vezes o volume. Eu tenho a densidade? Tenho, tá aqui. Tenho o volume da cozinha? Tenho também. Então, é só substituir. Densidade 1,20 kg por metro cúbico vezes o volume 60 metros cúbicos. Na multiplicação, o metro cúbico corta com metro cúbico, sobra quilograma, que é justamente a unidade de massa. Então, quando você fizer essa multiplicação, 1,20 vezes 60 vai dar 72, ok? Significa que nessa sala de 60 metros cúbicos existe uma massa de ar de 72 quilos. Tudo bem? Na aula seguinte, a gente vai falar do conceito de pressão e apresentar mais uma equação e trazer um exemplo. E no final dessa segunda aula, eu vou deixar alguns exercícios para vocês. E na aula subsequente, a gente vai ter solução de exercícios. Até lá e obrigado.